Hoje a gente vai ver um ensinamento bem profundo da Kabbalah, que diz que existem dois tipos de pessoa no que diz respeito a como a gente recebe as coisas de Deus. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A Kabbalah ensina que todos que estamos aqui, vivos, estamos recebendo constantemente coisas de Deus. Existe um mínimo que a gente recebe, né, que é o mínimo necessário para a gente ficar vivo. Então isso qualquer ser humano está recebendo. Mesmo uma pessoa que você fala assim, a vida dela é muito ruim, ela não tem nada na vida, ela não tem bênção nenhuma, ela está recebendo pelo menos essa luz aí que a mantém viva, né, porque a luz da vida vem de Deus. Agora, além dessas pessoas, às vezes a gente está recebendo também coisas boas, né? Tomara, felizmente, que seja uma exceção as pessoas que não têm nada. Em geral, a gente vai ter, além da vida, coisas boas na nossa vida. A gente vai ter comida, a gente vai ter casa, vai ter sustento, uma parceira, um parceiro do nosso lado. Tudo isso, todas essas bênçãos também vêm de Deus, né? A gente fala na Kabbalah que são luz vindo de Deus. Agora, a Kabbalah explica que existem dois tipos de recebimento de luz, ou na verdade dois tipos de pessoa no que diz respeito ao recebimento. Existe um primeiro tipo de pessoa que recebe luz de maneira abundante, diz a Kabbalah. Recebe assim, sem maiores problemas. Tudo que ela precisa, ela recebe na vida. Então, como eu falei, ela vai ter um casamento, ela vai ter filhos, ela vai ter trabalho, ela vai conseguir se sustentar. Ela recebe bastante. Só que ela recebe, digamos, com uma certa má vontade de Deus. É assim que a Kabbalah fala. O termo que o Midrash usa é como se Deus desse para essa pessoa jogando assim por cima do ombro, né? Tipo, toma. Ele dá à vontade, só que jogando por cima do ombro. Existem outras pessoas, por outro lado, que recebem de Deus, só que às vezes em menor quantidade, tá? Não tanto quanto essa primeira pessoa, só que qual é a diferença? Recebem de bom grado de Deus, recebem diretamente. Então, de novo, o Midrash fala, não jogando por cima do ombro, mas Deus olha diretamente para a pessoa e dá a luz que ele quer dar. Então, olha que interessante isso, né? O que o Midrash está falando para nós, a Kabbalah está falando para nós é o seguinte, existem pessoas que recebem muito em quantidade, não falta nada, mas a qualidade do que eles recebem é um pouco fraca. E repare, não é a qualidade física, tá? Fisicamente eles vão receber bem. A qualidade espiritual daquela luz. Deus não dá de muito boa vontade. Por outro lado, existem pessoas que às vezes recebem menos, não têm tanto recebimento como aquelas outras pessoas, mas elas recebem de bom grado. Qual que é a parábola aqui? Qual que é o símbolo que a gente está trabalhando aqui? É um símbolo que aparece na porção dessa semana, é o maná. Então, a Kabbalah diz que na verdade algumas pessoas elas recebem como se fosse o maná. Como é que funcionava o maná no deserto? As pessoas recebiam exatamente o que elas precisavam. Elas não recebiam excesso e nem falta. Na verdade, elas podiam até tentar pegar excesso, os sábios dizem para nós, mas não adiantava. Se, por exemplo, uma pessoa precisasse, 1 quilo para se satisfazer, e ela pegasse 1,5 kg, né, 1,5 kg, essas 500 gramas adicionais sumiam. E ao contrário também, tá? Se ela precisasse 1 quilo e pegasse, 800 gramas, diz o Midrash que Deus mandava os 200 gramas adicionais para completar a conta. Então a pessoa recebia exatamente o que ela precisava. E o maná era diretamente de Deus, a Bíblia fala isso. É uma coisa que Deus dava de plena boa vontade diretamente para as pessoas. Inclusive o Rashi, né? A gente já citou ele várias vezes, comentarista, diz que no maná a pessoa conseguia ver a luz do rosto de Deus brilhando. Ou seja, quando a pessoa olhasse para o maná, ela conseguia, como se fosse ter uma revelação divina. Ela tinha realmente percepção de que aquilo vinha diretamente de Deus. Então algumas pessoas são assim, né? Elas recebem como se fosse o maná. Elas recebem o mínimo necessário, não sobra, não é excesso, mas aquilo que vem é diretamente de Deus. E outras pessoas recebem em quantidade, né? Mas não é com muita boa vontade. Bom, o que significa isso, né? Eu acho que aqui a gente tem uma mensagem eterna que a gente deveria levar conosco, né? Muitas vezes a gente realmente está abrindo mão de uma abundância, e geralmente essa abundância é física, né? Às vezes a gente não está com tudo fisicamente, mas a gente sabe que o pouco que está vindo para nós é diretamente de Deus. O que significa isso em termos mais práticos? Significa que às vezes eu não tenho tudo fisicamente, mas por dentro eu estou conectado com a espiritualidade. E isso às vezes é mais importante
do que ter abundância, ter várias coisas físicas, mas saber que aquilo que está vindo não veio muito de Deus. Dá para entender então o significado? Não é que Deus dá com má vontade. É estranho a gente falar isso, né? Como é que Deus vai dar algo com má vontade? É que a pessoa que recebeu aquilo não vê aquilo como vindo de Deus. Falando bem mais praticamente, são aquelas pessoas que têm bênçãos na vida e elas não reconhecem que aquilo é uma dádiva, que aquilo é algo que vem da espiritualidade. Elas acham que aquilo é normal, que todo mundo tem aquilo, elas não se dão conta do benefício que elas têm na mão. Então, em vez daquilo que elas têm fazerem elas acordarem para uma espiritualidade, para elas se conectarem com o Criador, não é o que acontece. Então, essas são as pessoas que estão recebendo muito, mas por cima dos ombros de Deus. Não tem uma relação com Deus. Agora acho que fica mais claro, né? E às vezes é muito mais interessante que a gente receba pouco, não está sobrando, como é o maná, né? Não fica em abundância, mas aquele pouco faz eu ser uma pessoa grata, faz eu ser uma pessoa conectada com Deus, faz eu ser uma pessoa conectada com a espiritualidade. E aí a gente fala, bom, na quantidade não tem como comparar, é menos do que a outra pessoa. Mas o que aquele menos proporcionou não tem preço. Mesmo aquela pequena quantidade te deu uma conexão, te deu um senso de identidade, de realização que aquele muito não pode dar para algumas pessoas. Então, às vezes a gente recebe pouco, mas é um pouco que me dá verdadeira paz, me dá verdadeira satisfação, por causa do modo como eu encaro aquele pouco. E às vezes tem gente que recebe muito, tem luz fluindo tranquilamente, mas aquela luz não dá paz para a pessoa, não dá satisfação, porque foi jogado por cima dos ombros. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.